Fala galera, graça e paz, meu nome é Henrique, seja muito bem-vindo aqui ao canal Louco Leitor. Antes de mais nada eu quero te pedir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se aqui no nosso canal, já deixa um like nesse vídeo, porque toda vez que você faz isso, toda vez que você curte um vídeo nosso, o YouTube entende que você está gostando dos nossos vídeos e ele também ajuda a divulgar para mais pessoas. Hoje eu estou aqui para falar sobre livros, já tem um bom tempo que eu não venho aqui no canal falar sobre livros. É interessante que eu comecei esse canal falando sobre livros, dando dica de livros, e de um tempo para cá eu parei com isso. Não sei porquê, eu simplesmente parei e eu acredito que é preciso voltar. Interessante que eu estava assistindo alguns vídeos antigos aqui do canal, né, da forma como eu indicava os livros, da forma como eu estava fazendo os vídeos, sempre muito preocupado no que falar, como falar, na música que está de fundo, e sempre assim, a forma de edição muitas vezes um pouco ruim, com som muito alto. E com o passar do tempo a nossa tendência é simplificar cada vez mais, é ficar mais tranquilo, ficar mais simples, e é isso que eu quero passar para vocês. E hoje eu estou aqui para indicar um livro incrível, um livro que transformou a minha vida. Cara, que livro que me ajudou. Eu, muitas vezes em minha vida, me vi diante de circunstâncias em que eu me senti ansioso, pressionado diante da vida, diante das circunstâncias, diante dos problemas. E esse livro me auxiliou e me ajudou bastante a entender um pouco sobre a ansiedade e como combatê-la. Esse livro se chama Descomplique-se, escrito pelo pastor Richard Guerra, que é um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. E cara, que livro top! Nunca foi tão complicado ser simples. Descomplicar as coisas virou quase uma palavra de ordem hoje em dia. Os enroscos da vida moderna acabam embaraçando a vida da gente, gerando incertezas, medos e muita ansiedade. Tem como descomplicar de verdade e ficar numa boa? Esta é a missão de Richard Guerra em Descomplique-se. Ajudar você a lidar com a ansiedade, buscando simplificar seus relacionamentos. A partir da cosmovisão apresentada pela Bíblia, o autor reflete sobre a simplicidade que o mundo perdeu, as complicações em que nós mesmos nos colocamos e como recuperar a simplicidade em Jesus, ganhando de quebra um coração mais em paz com Deus, com o outro e consigo mesmo. Simples assim. Descomplique-se, uma abordagem cristã para simplificar a ansiedade, lançado pela editora Thomas Nelson Brasil. Esse foi um presente que eu recebi da página Eu Leitora, em parceria com a Thomas Nelson Brasil. E cara, que livro incrível, um livro que me ajudou bastante, um livro que me auxiliou muito a entender mais sobre a ansiedade e a combatê-la. Esse livro possui 188 páginas, uma leitura tranquila, relax, de boa, você vai ler, não vai se sentir cansado, porque o autor ele tem toda uma forma dinâmica de conversar com você, de interagir com você. Ele parece que você está lendo o livro, ele está te compreendendo, sabe? Isso é muito interessante. Descomplique-se, um livro que vai marcar a sua vida. O pastor Richard Guerra, ele possui formação técnica em Química Industrial pela EFET-MG e Literatura e Licenciatura em Química na UFMG, onde também estudou Geologia e Astronomia. Possui também especialização em Biologia Marinha pela USP e pós-graduação em Estudos Pastorais e mestre em Teologia da Ação Pastoral na América Latina pela FAT-BH. Por 20 anos deu aulas em cursos de ensino médio e superior, atualmente é professor do Seminário Teológico Carisma, também faz parte da liderança de jovens da Igreja Batista da Lagoinha e ajudou a implantar mais de 100 unidades da Lagoinha no Brasil e em outros países. Cara, o que falar desse livro? Interessante desse livro é que ele ressalta a importância de vivermos uma vida de comunhão e relacionamento. Relacionamento consigo mesmo, relacionamento com os outros e principalmente com Deus. Existe uma parte muito interessante desse livro, logo no início dele, que fala assim: Deus nos criou para viver de forma simples e desfrutar com leveza de tudo que existe na terra que Ele mesmo fez. Porém, o que temos visto na marcha da história é que a humanidade tem buscado caminhos cada vez mais sofisticados para se encontrar e fazer da própria vida um inferno. Por isso, creio que o maior problema do mundo atual não está em volta de nós, mas dentro de nós. Como Eva, a humanidade está enroscada nas diversas curvas e dobras que a cultura e o próprio indivíduo têm criado, numa vã expectativa de se livrar do peso do pecado e viver de modo leve. Porém, com tanto rodeio, o homem se acha cada vez mais perdido e enredado. A mensagem de esperança que Cristo e sua igreja têm a esse mundo é a de uma vida verdadeiramente simples, embora a princípio soe
desafiadora. É isso. Às vezes a gente complica tanto a vida, a gente se encontra diante de circunstâncias que a gente acha que não vai conseguir vencer, mas a verdade é que nós não devemos lutar segundo a força do nosso próprio braço. Nós precisamos confiar em Deus e naquilo que Ele tem para nós. E é justamente isso que o pastor Richard Guerra vai falando ao longo do livro, sobre a importância de mantermos um relacionamento com Deus, um relacionamento constante e diário e íntimo com o Pai. Já pensou se você conheceu o seu Pai de perto, o seu Criador de perto? Às vezes nós nos encontramos diante de circunstâncias que parecem ser impossíveis, quando para Deus isso não é nada. Sabe, existe um Deus que te ama, que cuida de você, que se importa com você. E eu tenho certeza que à medida em que eu e você nos aproximarmos de Deus, a ansiedade não vai conseguir tomar conta do nosso coração. No sumário, nós vemos aqui os capítulos do livro. Fala assim, de volta para o Éden, enquanto isso, no mundo em ruínas, que fala sobre essa loucura do mundo, do dia a dia, dessa pressão de ter que trabalhar, ter que estudar, ter que passar em algo, enfim. Descomplicando o relacionamento com Deus, parte 1 e 2, descomplicando o relacionamento com o outro, sabe? É interessante, você não tem que ser um cara só espiritual e pronto, só viver uma vida. Não, Deus te chamou para viver uma vida de intimidade e comunhão com Ele, mas Deus te chamou também para amar o próximo como a si mesmo. Ter um relacionamento com as outras pessoas e descomplicando o relacionamento consigo, sabe? Às vezes não conseguimos conviver conosco. É estranho falar isso, né? Mas a verdade é que muitas vezes isso acontece. Diante das circunstâncias, diante das pressões, a gente vive dentro de um casulo onde a gente não se suporta. Porém, isso pode mudar. À medida em que nós nos relacionarmos com as outras pessoas, relacionarmos conosco e relacionarmos com Deus, eu tenho certeza que isso pode mudar. E está aqui uma dica incrível para você, Descomplique-se, um livro que vai te ajudar bastante, um livro que vai te auxiliar muito a descomplicar a sua vida e viver uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Viva diariamente com Deus e permita que Ele mostre para você os propósitos que Ele tem para a sua vida. Beleza? Essa foi a dica de hoje, Descomplique-se, escrito pelo pastor Richard Guerra e lançado pela Thomas Nelson Brasil. Que livro top! Beleza? Fiquem na paz, Deus abençoe vocês. Nunca se esqueçam, sejam loucos por Jesus, sejam loucos por leitura.